Que a graça, a presença e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre você, que você possa lembrar de que você faz parte, pela graça e pela misericórdia, do povo do Senhor, do povo de Deus, e que dessa maneira você aquiete o seu coração diante dele. Que você, nesse momento de culto, onde nós estamos cantando louvores, lendo a palavra, fazendo as nossas orações, você seja tremendamente abençoado pela palavra do Senhor, palavra que nos condiciona, né, a vivermos, né, paz mesmo no meio da tormenta. Né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. Nós cantamos, já cantamos esse cântico tão bonito na igreja. Nós estamos, fato vivendo uma vida, né, vivendo uma realidade. Os nossos últimos dias têm sido dias de dúvidas, dias de temor frente a essa situação da Covid-19. Né? Nós estamos separados fisicamente, pela graça de Deus, unidos aqui em espírito, mas enfrentando o novo. E isso gera medo, né, nos nossos corações. Isso gera insegurança. O fato da gente não ter algumas respostas. Até quando nós vamos enfrentar isso? Não sabemos. Ah, mas o governo está tomando as melhores decisões, muitas vezes na nossa opinião sim ou não, né, e muitas vezes nós tememos. Né? E agora, o que será das nossas vidas? Né? Até quando nós teremos aí o nosso emprego? Até quando nós teremos condição de manter as nossas casas? Você já parou para pensar que o medo sempre fez parte da nossa vida? Quando nós somos pequenos, né, eu me recordo algo que aconteceu comigo, eu tinha muito medo daquela situação, daquela briga marcada no final da escola, né, onde aquele coleguinha que é o mais forte da turma, ele diz: eu vou brigar com você lá na saída. E aí a gente fica com medo, fala: nossa, eu vou apanhar lá fora, e agora? A gente cresce e o que acontece é que a gente continua com medo, né? Não mais como era antigamente, vou te pegar lá fora, né? Até em algumas circunstâncias isso pode até acontecer. A gente está vivendo um tempo de impaciência tão grande que tem gente chegando às vias de fato muitas vezes aí. Agora, o medo, ele é um medo diferente, é o medo do desemprego, é o medo, né, da gente ficar doente, da nossa saúde, de perdermos a saúde, né, a saúde física, é o medo de não dar conta, né, da administração da nossa casa, das finanças, é o medo, né, do endividamento, né, o medo, ele se instala nas nossas vidas. Mas como membros do corpo de Cristo, a gente precisa lembrar de que o Senhor está no controle de todas as situações. E eu tenho certeza que o texto que nós vamos meditar hoje, ele nos mostra de que desde que Deus fez uma aliança com Abraão, desde lá do Antigo Testamento, o Senhor está no controle de todas as coisas. Leia aí na sua Bíblia, Êxodo 14, né, dos primeiros 14 versículos o texto. Né, contexto onde Israel estava cativo no Egito e Deus levanta Moisés. É isso que acontece no começo do Êxodo. A gente percebe ali a figura de Moisés, né, sendo apresentada a nós, e um homem que ele é levantado pelo Senhor para que o povo que estava cativo no Egito ele fosse liberto e para que Deus fosse glorificado através desse processo todo. E aqui o povo está saindo do Egito. Né? Nós temos ali anteriormente as pragas, Deus dizendo para Moisés: Moisés, você vai se apresentar diante do faraó, que era o governador do Egito, o homem mais poderoso da terra, né? E você vai como meu enviado, Moisés, diante dele, e você vai dizer que o povo precisa sair, né, caminho de 3 dias no deserto para me adorar. Né? Mas tem uma questão aí, Moisés: eu vou endurecer o coração desse homem, porque de fato eu estarei mostrando a ele e a todos os egípcios quem é Deus. E somente eu sou o Senhor, e eu vou ensinar essa lição para eles. E aí a gente tem esse contexto aqui em Êxodo 14, texto que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro e tomou consigo seu povo,
E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Meus irmãos, o que acontece de diferente entre a nossa vida, os nossos dias e o que está acontecendo aqui relatado nesse texto, é que o objeto do medo, né, o fato, a realidade, né, ela contém questões diferentes, mas da mesma maneira que nós estamos enfrentando medo por conta da Covid, né, por conta de toda a insegurança que essa situação tem trazido a nós, o povo também temia, a ponto de reclamar, como no final do texto nós lemos, né, no verso 11, o povo diz a Moisés: que é isso que você fez, Moisés? Melhor era a gente morrer lá como escravos no Egito, né, do que a gente morrer aqui sem nada nesse deserto. E aí Moisés ele diz: calma, né, eu vou mostrar para vocês que Deus está no controle. Para a gente entender um pouco melhor e para termos aí o nosso coração acalmado, né, acalentado pelo Deus que nos livra e de que tem guardado as nossas vidas, a gente precisa lembrar de algumas questões, ok? O contexto maior ali, no final do livro do Gênesis, no começo do Êxodo, né, deixa uma realidade muito clara. Deus sempre esteve no controle da situação. Desde o capítulo 12, onde ele faz uma aliança com Abraão, escolhe Abraão para dizer assim: a partir de você eu faço uma aliança, eu quero um povo, para que esse povo seja o meu povo. E por que eu digo a partir do capítulo 12 de Gênesis? Porque do 12 até o 50 a gente tem a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A gente percebe que o povo estava, né, no Egito porque de fato Deus os levou a estarem lá. O povo de Israel havia permanecido, né, aqui em Êxodo 14 por 430 anos em uma situação de escravidão. Se você ler lá no capítulo 12, verso 40, a gente tem essa informação. Então, antes de o povo ser liberto, né, antes dos israelitas serem libertos dessa situação de escravidão no Egito, Deus permitiu com que eles estivessem lá por 430 anos. E quando você lê Gênesis, você percebe que Deus havia dito: olha, o meu povo chegará ao teu Egito e o meu povo ficará em escravidão por esse tempo. Então a gente percebe que isso não aconteceu porque Deus não tinha poder para mudar a realidade. Deus não poderia, né, impedir que o povo ficasse em escravidão. Não, você percebe quando você lê Gênesis e Êxodo que tudo aconteceu de acordo com a expectativa, de acordo com a vontade, de acordo com a ordenação do Senhor. E a gente precisa resgatar isso na nossa leitura diária da palavra, para saber que Deus está no controle sempre, né? Não existe situação maior do que o nosso Deus. A gente também percebe, pela leitura dos capítulos 45 e 46 de Gênesis e seguintes, de que o povo de Deus, o povo de Israel, chegou ao Egito porque ele foi direcionado a estar lá. A gente lembra disso a partir da história de José, em como José chegou até o Egito. Na questão dele ser vendido pelos irmãos, na questão da chegada de José, na questão da ascensão de José como o segundo homem mais importante no governo do Egito. A gente começa a perceber nesse relato da vida de José essa realidade de que de fato Deus estava preparando todas as coisas. No finalzinho da história de José, quando ele se dá a conhecer aos irmãos, José é ali
não mais um menino, mas é um homem feito. José há anos estava ali no Egito, há anos ele estava ali, porque ele foi colocado por Deus ali. Você conhece a história de José, você sabe que ele interpretou os sonhos do faraó, e o faraó disse, esse jovem tem muita sabedoria, vou colocá-lo como segundo homem, ele vai administrar todos os negócios. E no final José ele relata aos irmãos ali, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava no controle, e Deus estava me colocando aqui para que a gente pudesse hoje estar vivos, para que a nossa vida fosse preservada. E ele reconhece, então, José reconhece a graça de Deus na vida dele, mas ele passou por momentos de muita dificuldade, ficou anos preso, né, mas em momento nenhum ele deixou de observar a soberania do Senhor. Deus tinha, também a gente precisa lembrar aqui, Deus tinha o conhecimento da situação do povo. Deus não havia esquecido o povo lá e estava preocupado com outras questões. Às vezes a gente pensa isso quando a gente passa por um sofrimento. Ah, mas eu estou aqui orando há tanto tempo e a resposta ainda não vem. Êxodo 2, versos 23 a 25 diz assim: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Verso 25, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Meus irmãos, Deus, ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que a palavra nos diz. E quando a gente diz todas as coisas, quando a Bíblia relata isso, até o sofrimento. Tudo que nós enfrentamos, existe um propósito e a gente precisa descansar em Deus para que a gente entenda isso. Outra questão que a gente precisa entender, no começo do Êxodo, Deus levanta Moisés como líder do povo nesse processo da saída do Egito. Né? Êxodo 7, verso 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aqui a gente tem uma grande lição. Quem era o homem mais importante, né? Quem que a sociedade enxergava como mais importante nessa realidade aqui? O Faraó. Só que Deus está dizendo, Moisés, eu constituí você como Deus sobre Faraó. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, quem é soberano é o Senhor. Não são homens que detêm o poder e que muitas vezes eles são pintados como deuses. Não, eles são homens. Né? Existe apenas um Deus. E outra questão aqui é que Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo sair e desta maneira ser glorificado. E mostrar a Faraó, ensinar a ele uma grande lição. A Faraó e aos egípcios. Só existe um Deus, o Deus de Israel. Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então Deus ele olha para o homem que é considerado o homem mais importante da terra e ele diz para Moisés, eu constituo você, Moisés, como Deus sobre ele. Sabe qual que é a grande lição que nós temos até aqui, meus irmãos, com esse texto? É uma lição que a gente aplica para as nossas vidas. Deus sempre esteve, sempre estará no controle das nossas vidas. Ele conhece a nossa realidade, ele sabe exatamente como nós estamos vivendo. Deus tem poder sobre as circunstâncias e ele também tem poder sobre essa situação, sobre essa crise, essa pandemia da Covid-19. Vocês pensam que Deus perdeu o poder? De forma nenhuma. Eu tenho certeza de que ele será glorificado na vida de muitos homens que anteriormente a essa situação zombavam dele, que olhavam para suas riquezas e diziam, eis aí Deus, que olhavam para a sua saúde física, para a sua capacidade mental, intelectual e diziam, eu sou Deus. Só que esses homens, eles se veem impotentes diante dessa situação. Esses homens percebem que eles não têm as respostas, que eles não têm uma cura ainda, e muitos serão glorificados. O que Deus está fazendo hoje nos nossos dias? Sem sombra de dúvida, Ele está projetando a sua glória na vida de muitos homens e mulheres, de muitos povos que ainda zombam dele, que ainda olham para a sua situação, assim como o Faraó olhava para toda a sua riqueza e dizia, eu sou Deus. Eu não conheço esse Deus dos hebreus aí, eu sou Deus. E Deus, o Deus de Israel está se mostrando o único verdadeiro, o único digno de toda honra, louvor e adoração.
né? E Ele está fazendo isso hoje na vida de muitos homens. Deus conhece também as nossas necessidades, a gente precisa lembrar disso. Esse texto também nos mostra que circunstâncias da vida muitas vezes vão nos amedrontar. A partir do verso 3 até o verso de número 9, a gente percebe isso. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Situações da vida muitas vezes vão fazer com que a gente tema, com que a gente se amedronte, a gente fique ali encostado num canto, dizendo assim: estamos apertados aqui, estamos temerosos, e agora o que vai nos acontecer? Mas esse texto, do verso 3 até o verso 9, está dizendo quem de fato tem controle sobre todas as situações. Olha o verso 4: eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó. Eu, Deus, pegarei esse homem que vocês reconhecem como o mais importante, como o mais temido, como o mais poderoso da vida de vocês, e eu vou endurecer o coração dele, para que ele persiga Moisés, o povo, e dessa maneira eu serei glorificado. Isso está no verso 8 também. Versos 5, 6 e 7, a gente percebe então aqui a situação, Faraó demonstrando todo o poder, caindo em si, dizendo: que é isso que nós fizemos? Vamos correr atrás deles. E o povo fica temeroso: olha lá, eles estão nos perseguindo. E no verso 8, mais uma vez, Deus diz, assim como ele diz no 4, ele diz no 8: porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Deus não poderia permitir com que o povo saísse e que Faraó não os perseguisse, mas foi Deus quem tocou na vida do Faraó para que ele perseguisse. Por quê? Porque a lição que ele estava mostrando é o seguinte: eu sou o Senhor. Verso 9: perseguiram-no os egípcios. Ou seja, era a realidade. A perseguição aqui não era uma perseguição intelectual, era uma perseguição de fato. Tinha um povo perseguindo o povo do Senhor. Todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Meus irmãos, como é que será que os israelitas lidaram com isso? Eles saíram, todo o povo do Senhor sai, depois de que Faraó ele perde ali o seu primogênito, ele diz para Moisés: sai daqui, sai logo, para que a gente ainda não morra, para que o Deus de vocês não acabe conosco. Mas depois ele cai em si e diz: que é isso que nós fizemos? E aí o povo ali, eu fico imaginando, se eu estivesse ali nessa situação, eu acho que eu caminharia, tendo Moisés à frente, mas olhando para trás toda hora. Será que eles estão nos perseguindo? Só que o verso 9 diz que de fato eles estavam perseguindo e que os alcançaram. Enquanto os hebreus estavam ali, o povo do Senhor estava acampado junto ao mar. E aqui o verso 9 e o verso 10 nos trazem mais uma grande lição, algo que a gente precisa praticar mais. Algo que não deva ser apenas um conhecimento intelectual, mas deve ser uma atitude prática nas nossas vidas. E essa lição está contida aqui no verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, a grande lição, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que a gente deve fazer nesse momento de crise? O que a gente deve fazer nesse momento de medo e de desesperança, meus irmãos? Clamar a Deus, orar a Deus. O clamor é uma oração desesperada, é uma oração muito consciente do sentido de que não temos mais o que fazer, não temos mais saída. Senhor, olha para nós, tem misericórdia de nós. Isso é um clamor diante de Deus. É uma oração desesperada, é uma oração urgente, é uma oração onde nós estamos abrindo o coração diante de Deus, dizendo: olha por nós, tem misericórdia de nós. E é isso que o povo fez.
Nós não estamos com medo do faraó e com medo dos seus carros e dos seus soldados, de todo o seu exército, mas temos tantos outros medos. Coloquemos eles diante de Deus, meus irmãos. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dizer o seguinte: Senhor, eu não consigo dormir por conta disso. E aí você escreva aí em um pedaço de papel 3 pontinhos, e em cima desses 3 pontinhos você nomeie. O meu medo é o medo do desemprego, o meu medo é o medo de eu não ser um marido conforme a tua vontade, o meu medo é não ser um homem conforme a tua vontade. Meus irmãos, está faltando esse temor das nossas vidas. Eu me recordo de que alguns anos atrás, enquanto solteiros ainda, a gente tinha um hábito muito ruim de às vezes terminar o culto e sair, né, como jovens. Olha, vamos ver se a gente conhece umas moças aí. E graças a Deus, Deus foi muito bondoso para livrar a gente de muito mal. Mas eu me recordo de um colega dizendo, né, numa segunda-feira de manhã, quando eu cheguei para trabalhar, ele ligou para mim e diz assim: eu não vou mais sair, não vou mais nesses bares aí onde a gente tem ido. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não tenho sido o homem que Deus quer que eu seja. Graças a Deus hoje esse irmão é um presbítero dedicado na obra do Senhor, é um homem de Deus, e graças ao Senhor ele teve misericórdia de nós. Mas muitas vezes a gente fica ali flertando com situações como o povo estava flertando, né? E fica claro isso no verso 11. Moisés, era muito melhor a gente ficar lá no Egito como escravos, mas a gente tinha lá uma certa segurança, a gente tinha lá um certo conforto. Meus irmãos, o pecado vem para nos enganar, o pecado vem para dizer o seguinte: melhor é ser um pecador, estar desagradando a Deus, mas estar vivendo aqui certos confortos do que servir a Deus. É isso que o povo estava dizendo para Moisés. Mas Moisés disse para ele: calma, vocês não são um povo qualquer, vocês são um povo do Senhor, e o Senhor os livrará, e vocês vão ver isso. Então, meus irmãos, qual é o temor que você tem sentido? É o temor de não ser o homem que Deus quer que você seja? A palavra aqui para os irmãos que estão ouvindo: meus irmãos, você tem sido o marido que Deus quer que você seja? Você tem sido o pai, exemplo para o seu filho, discipulador do seu filho? Uma palavra para as irmãs: você tem sido uma mulher conforme a vontade do Senhor? Você tem se submetido à liderança do seu marido? Uma palavra para os jovens: você tem sido um jovem que se preocupa em agradar a Deus? Uma palavra para todos nós: nós somos homens e mulheres que vivem debaixo da vontade do Senhor para as nossas vidas? Você sabe que muitas vezes o temor que nós temos é o temor de que eu fico desempregado, e é um temor verdadeiro. Ele é um temor que não é algo falso, né? Faz parte da nossa vida a gente temer, e não tem problema, não é pecado a gente ter esse tipo de temor, isso deve até nos levar a ter zelo, né? Tomara que esse temor nos leve a ter zelo para que sejamos bons profissionais e para que a gente possa manter assim o nosso emprego, fazendo a nossa parte e entregando tudo nas mãos do Senhor. Mas a gente tem tido medo de não ser o homem e a mulher que Deus quer que nós sejamos? Nós temos tido essa preocupação, e a gente precisa pensar nisso. E o final do texto é uma palavra de Moisés aqui, de esperança para o povo, né? Nos últimos 2 versículos, os últimos 3 versos, né? Do 12 até o 14. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Ou melhor, o 12 está mostrando ainda, juntamente com o 11, essa questão, né, de que o povo não estava lá tão preocupado se eles estavam agradando a Deus ou não. Eles queriam, e eles estavam olhando, de fato, para o conforto deles. Agora os 2 últimos versos, aí sim, o verso 13 e o 14, nos mostram de que Deus está no controle das nossas vidas. Moisés, porém, respondeu ao povo, a este povo que não estava preocupado, né, em agradar a Deus: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos dará. E no verso 14 ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mais uma vez eu quero perguntar: o que tem gerado o temor no teu coração? Meus irmãos, pegue todo esse pacote de medo, desemprego, saúde, Covid-19, pegue todo esse papel, todo esse pacote, e imagine que você está colocando esse pacote diante do Senhor e dizendo: Senhor, assim como o povo estava clamando, eu clamo ao Senhor para que o Senhor me livre de tudo isso. Mas eu quero que você tenha um outro temor no teu coração também, o temor de fazer a vontade de Deus.
Ele entrou na sua vida, Ele tem um propósito para você, e você não pode abrir mão disso. Você precisa buscar a vontade dEle para a tua vida. O salmista diz no Salmo 37, dos versos 3 a 5, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe qual que é a grande lição que Êxodo 14 nos traz? A lição de que as dificuldades fazem parte das nossas vidas. Os medos, né, são as situações difíceis que nós enfrentamos e situações que muitas vezes nos perseguem. Mas a grande lição é: eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou com vocês. E eu vou livrar vocês. E eu permito com que as dificuldades, né, sejam vivenciadas por vocês para que eu seja glorificado através de vocês. Que você seja um homem, uma mulher que tenha esse temor do Senhor no nosso coração e que a gente possa viver para a honra e glória do nosso Deus. Encarando as circunstâncias, encarando os medos, com a propriedade de que nós somos povo separado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. E que a gente possa clamar ao Senhor e que a gente possa em tudo ver a boa mão do Senhor nas nossas vidas. Tenha uma semana abençoada, que Ele te guarde, que Ele continue a te abençoar. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que revelada a nós nos mostra a realidade de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Livra-nos, ó Pai, de viver a parte da Tua palavra. Livra-nos de viver, ó Pai, apenas focados nos nossos medos, mas que possamos fazer como os nossos irmãos hebreus, que olharam para a situação e clamaram ao Senhor e que foram libertos pela Tua graça. Obrigado que o Senhor tem feito isso através de Jesus nas nossas vidas. Obrigado que a Tua palavra diz no Evangelho de Mateus, Jesus ali nos assegura de que estaria conosco e de fato Ele está conosco todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Obrigado porque o Senhor Jesus é aquele quem diz que no mundo nós passaríamos por aflições e estamos passando. Mas obrigado pela Tua palavra que revela que Ele está conosco. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado pela graça do Senhor que nos alcança. Que o Senhor esteja conosco, livrando-nos de todo mal e nos fazendo, ó Pai, ter a consciência da Tua presença nas nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que você olhe para as dificuldades e que você diga para elas: o Senhor está diante da minha vida. Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada.